o jogo ficou em segundo plano. Não se pensou, não se falou em outra coisa durante todo o jogo, a não ser a confusão que estava lá fora. Graças a Deus não se tem notícia de vítimas, né? Tem alguns feridos, mas não tem, pelo menos parece que ninguém morreu e que tinha tudo para acontecer devido ao clima que ficou, né? O torcedor com o ingresso na mão querendo ver o jogo não conseguiu. Aí eu te pergunto, a gente sempre lamenta, é uma vergonha, lamenta, mas as providências nunca são tomadas. O fato se repete de novo. Daqui a próximo clássico pode acontecer tudo de novo, ou daqui a um mês, daqui a 2 meses. De quem é a culpa? Quando vai se resolver finalmente esse problema? Quando que nós vamos ser um país civilizado, uma cidade civilizada, dirigentes civilizados? O que se pode fazer para combater tudo isso? Isso é uma crise social, né? Não é uma crise só do futebol. Eu acho que é difícil apontar culpados. Eu não sei o regulamento, que reza o regulamento, mas era uma coisa que não podia ter acontecido. Assim, eu não estou defendendo nem uma parte que nem outra, não sei, não posso falar de uma coisa que eu não conheço, mas deixar acontecer isso daí, aí nesse sentido foi bom o torcedor do Fluminense não ter vindo, porque podia ter acontecido coisa pior, né? E ainda bem, tomara que não tenha tido nenhuma morte, porque essas coisas transcendem o que acontece no campo mesmo, concordo com você. E a gente tem que contribuir, cada um da sua forma. Eu procuro contribuir com aquilo que eu posso do futebol, né? E educando meus filhos e procurando fazer o meu trabalho dignamente, do jeito direito. E a gente cobrar, vocês da imprensa cobrar o que é de direito para que essas coisas não aconteçam mais. Aqui, principalmente no Rio de Janeiro, é um lugar assim que respira futebol. É uma terra diferente. Você anda na rua, as pessoas, senhoras, crianças, têm orgulho de ser tricolor, vascaíno, rubro-negro, botafoguense, e merece um futebol de uma qualidade fora do campo melhor. Diniz, você já comentou sobre impacto e como você preparou o seu time, então eu queria até fazer 2 perguntas. A primeira delas, se no fim a torcida faz diferença, no sentido de, numa final, num jogo como esse, poderia ser um integrante a mais para fazer pressão. A gente viu no segundo tempo o que a torcida do Vasco foi capaz de fazer. E o segundo ponto, em relação ao estilo de jogo do Fluminense, a saída de bola, porque o Vasco, em dado momento, parece que quis realmente pressionar a saída de bola do Fluminense. Com a chegada da torcida deles, parece que se criou um clima de pressão ainda maior e o gol acabou saindo dali de uma bola parada, justamente nessa situação de pressionar a saída de bola. Então, nesse sentido, para o jogo de hoje, no que diz respeito a isso, a torcida do Vasco ajudou. A gente tinha errado já umas 2, 3 saídas, mas o erro maior foi nosso. O Vasco pressionou, mas a gente deixou de fazer as coisas que estavam treinadas em 2 momentos. Se a gente vem no posicionamento que a gente treina, a gente teria saído até com uma certa facilidade. Uma vez que os jogadores não vieram, a gente tinha que ter colocado a bola para frente. Então foi um erro do nosso time, e aí a torcida do Vasco veio junto e a gente não foi lá para fazer o que a gente tinha que fazer. Então, nesse sentido, eu acho que a torcida do Vasco de fato contribuiu. E a torcida, claro que faz diferença no futebol. A gente não estaria aqui reclamando. A gente faz tudo, o futebol, nesse nível que a gente joga, o torcedor é um dos elementos principais. Então a gente queria estar com o nosso torcedor aqui, que esse Maracanã hoje tinha tudo para estar, se não tivesse cheio, mas com bastante gente, torcida dos 2 lados, para a gente fazer um espetáculo melhor. Então o nosso time sentiu falta do nosso torcedor, com certeza. Diniz, boa noite. Segundo mês do ano ainda, em poucos dias o Fluminense jogando no mesmo estilo, já que você gosta, tocando a bola e também marcando em cima, num clássico venceu, no outro perdeu. Daqui para o fim da temporada, o que você tira ainda que pode melhorar? E também na partida de hoje, o gol de falta do Vasco foi a única forma que o Vasco poderia vencer o Fluminense? Do jeito que a partida transcorreu, provavelmente sim, porque eles não tiveram nenhuma chance. Quando levaram algum perigo, foi de bola parada. Então era uma coisa que a gente tinha que ter evitado. Não era uma coisa difícil de ser evitado do jeito que estava o jogo. A gente podia, ou ter, como eu expliquei, ou ter vindo gente para a gente poder ter mais aproximação, para a gente ter saído jogando na construção curta, ou se não ter tirado a bola longa. Uma coisa que estava treinado para fazer, a gente selecionou mal a jogada e depois teve a falta. E também a gente tinha que ter evitado o gol, que era uma jogada que a gente estava treinado e passado vídeo, que era uma chance que eles tinham. A outra chance a gente sabia que eles iam jogar pelo contra-ataque, mas no que diz respeito ao contra-ataque, nossa equipe se portou muito bem, a gente não ofereceu contra-ataque para o Vasco e tivemos algumas chances claras para fazer o gol e acabou que a gente não fez. Boa noite, Diniz. 2 pontos. Como é que foi a sua preparação para o jogo? Assim, você acha que essas coisas que estavam acontecendo lá de fora estavam te incomodando, de não falar de futebol nas vésperas do jogo estava te incomodando? E você acha que o Fluminense
acabou sendo prejudicado pela essa conjunção de fatos que acabou ocasionando uma torcida muito maior do Vasco do que a do Fluminense? Assim, não dá pra ficar falando também, eximir de responsabilidade, porque a torcida do Vasco compareceu e a do Fluminense não. Mas jogar com a torcida, claro que faz diferença. Se não fosse assim, a maioria dos times tem, quando jogam nas suas casas, principalmente no Campeonato Brasileiro, acabar tendo um desempenho melhor. Não é que a torcida determina o resultado do jogo, mas ela ajuda, né? A torcida do Vasco hoje teve um papel importante, eu achei. Quando eles chegaram, incentivaram o time, eles estavam vaiando. Teve o fator que a gente contribuiu, com algumas falhas que a gente teve, mas claro que a torcida ajudou, um pouco pelo menos. E a gente sentiu falta da torcida do Fluminense, isso é claro. Para mim é muito bom ver o torcedor tricolor ali apoiando o time, vibrando com a gente. E a equipe estava jogando bem hoje, fez uma partida muito boa, na minha opinião. E se a torcida tivesse aí, os jogadores ficam com um grau maior de confiança e acabam jogando melhor. Agora, quanto àquilo que você falou das coisas que aconteceram fora do campo, isso não teve interferência na preparação do time. Não é uma coisa que a gente gosta, a gente fica incomodado como profissional do futebol e como cidadão. Mas a gente trabalhou muito bem essas questões e os jogadores conseguiram fazer uma boa partida hoje. Alô? Queria saber se o presidente Abad ou alguém da diretoria deu alguma satisfação para você ou para os jogadores em relação a todo esse imbróglio, toda essa possibilidade de não ter torcida, se eles deram alguma satisfação, falaram que era melhor não ter torcida. Não chegou pra gente isso, até mesmo porque essas questões foram resolvidas todas de ontem para hoje. Hoje até vindo pro estádio não sabia se ia ter portão aberto, fechado, qual torcida que viria. Então nem teve tempo para isso e também hoje não era o foco. A gente tinha que preparar o time nas questões táticas e técnicas que a gente tem controle. Isso é uma coisa que a gente não tem controle. Boa noite, professor. Boa noite. Gostaria de saber de você o seguinte: esses eventos que vêm acontecendo de uma maneira que parece que o ser humano ficou em segundo plano, né? Essa é uma primeira colocação. E a outra colocação é a seguinte: quando você tira o Marlon ali, logo depois do gol, você jogou bonela no gramado, você ficou triste com ele pelo fato do erro, e a saída dele de campo logo na sequência foi porque ele errou ali aquele lance que vocês têm treinado tanto, ou porque você queria mudar a mesma situação com um jogador mais ofensivo? Não, quanto ao erro, não teve o erro, nem foi do Marlon o erro principal, na minha opinião. O erro foi que o time não se aproximou, os jogadores tinham que ir para um posicionamento que não foram. Não foi só naquele lance, nos 3 ou 4 lances que o Vasco conseguiu encaixar a marcação, a gente não se posicionou adequadamente e também não tirou a bola que era para tirar. Então não foi com o Marlon. Essa modificação eu ia fazer mesmo com 0-0. Estava na minha cabeça já que queria ganhar o jogo antes do final. Não queria que levasse para ir para os pênaltis. A gente estava bem no jogo, a gente não estava sofrendo. Ali o Marlon não estava tendo que marcar quase nada. Nosso time não estava tomando transição do Vasco. O Marquinhos Calazan já ia entrar no lugar do Marlon. Aí com o gol, acabou que antecipei ali. Ele ia entrar nos 10 minutos finais ali, ele ia acabar entrando. Então, mas não tem nada. O Marlon fez um bom jogo, todo mundo jogou bem e erros acontecem. Não foi por conta do erro pontual, eu jamais faria isso por causa de um erro. Coincidência que aconteceu no jogo e também a minha maior queixa não foi em relação ao Marlon, foi em relação ao sistema todo que não conseguiu contribuir para que a gente conseguisse sair jogando. Esse cara com o ser humano parece que ficou um pouco de lado. Não, mas isso aí faz tempo, né? É assim, o futebol não tem muito essa preocupação de tratar as pessoas, nem o torcedor, nem os jogadores, de uma maneira com um pouquinho mais de profundidade. Essa superficialidade, ela faz tempo que ela está por aí, incomodando e atrapalhando. Boa noite, Diniz. Como vocês, profissionais do departamento de futebol, sobretudo os jogadores, se motivam para participar desse campeonato tão maltratado e até achincalhado pelos organizadores? O que me motiva é o futebol em si, e como eu disse, aqui é uma cidade de fato maravilhosa. Em relação ao futebol, é um lugar que respira o ar do futebol muito diferente, independente do torcedor, de qual time, como eu já falei anteriormente. É muito bom estar no Rio de Janeiro. Então isso aí é maior que a desorganização do campeonato. É muito maior. Então por isso que o torcedor ainda vem, por conta dos jogadores, por conta da essência do jogo. Mas podia ser muito mais bem organizado e mais bem tratado. O futebol é feito, a gente joga, acho que os jogadores são os artistas principais, mas para fornecer um espetáculo de qualidade para o torcedor. É disso dessa sintonia dos jogadores com a torcida que faz esse espetáculo ser brilhante, ser emocionante.
Então a gente destrata o jogo do futebol e acaba destratando de maneira especial o torcedor que é apaixonado. Fernando Diniz, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. É o segundo jogo do Fluminense que ele não faz gols. E toma 2 gols do Vasco, 2 derrotas para o Vasco, bola parada. Primeiro foi de pênalti lá em Brasília, agora foi a bola veio cruzada do Danilo. Queria que você falasse sobre isso, sobre esse detalhe, o porquê no Vasco. E outra coisa, hoje você perdeu o Luciano no final e não terá ele contra o Bangu, né, o jogo do Campeonato Carioca que você estreia na Taça Rio. Eu queria que você falasse. E aí, a gente está acompanhando ao vivo a entrevista do técnico do Fluminense, Fernando Diniz, e em outro ponto, na outra sala de conferências do Maracanã, está aí o Alberto Valentim com a taça do primeiro turno do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, e ao lado do Alberto Valentim está o presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Ele vai começar a falar, os dois na entrevista coletiva. A gente acompanha aqui no Rodada Forte. Vai começar o presidente, vai começar o Alberto, como que tanto faz? Acho que o presidente primeiro, né? Acho que o torcedor quer ouvir uma palavra do senhor, presidente, por tudo que ele passou hoje na porta do Maracanã, depois entrar com 30 do primeiro tempo. O que o senhor gostaria de falar? Bem, primeiro dizer que o Vasco, desde o início, trabalhou de forma ordeira, tentando manter a civilidade, a tranquilidade em relação ao torcedor e à segurança. Essa foi sempre a nossa briga. Cumprimos aquilo que a Justiça determinou. Paramos a venda no momento em que... Ih, rapaz, sobrou ali até pro áudio, hein? Da mesa ali da coletiva, festa. Me parece de componente da comissão técnica do VAR, alguns jogadores, né? Sobrou até pro presidente, Eugênio. Dessa vez não foi só o banho técnico, não, hein? Mas eu acho que eles erraram o momento, né? Eu acho também. O momento, o presidente estava falando sobre todos os problemas extra-campo. Quando o técnico fosse falar do título, do jogo, aí sim eles poderiam fazer essa festa. Pois é. Não pode fazer festa em cima da desgraça. Num tema tão sério. Talvez uma desgraça. Talvez o pessoal devia estar ali atrás e não ouvindo o que o presidente falava. Pode ser também. E aí eles entraram na empolgação e não tiveram a noção de que se tratava de um pronunciamento inicial a respeito de uma situação trágica, né? Vamos ver se a gente... Acho que faltou só o timing. Eu vou... Não tô aqui defendendo ninguém, né? Mas eu acredito que tenha sido isso. Eles molharam a mesa toda, arrancaram o cabo do microfone lá. Exatamente. O assessor de imprensa tá comendo caiu o áudio. Vamos ver se a gente vai restabelecer o áudio. Esse áudio é da mesa da própria sala de conferências do Maracanã, né? Então tá ali o assessor de imprensa do Vasco tentando resolver. Enfim, posicionados o presidente Alexandre Campelo e o técnico Alberto Valentim, muito bem, né? Muito bem posicionado aí, começando a coletiva justamente pelos fatos desagradáveis, e o presidente Alexandre Campelo vai falar sobre esse tema. Vamos ver se a gente já tem condições de acompanhar, não? Agora sim voltou o áudio. Tá legal, presidente. Então, pode falar. Falando aí a sua pergunta. Enfim, o Vasco sempre trabalhou para que o público, né, o torcedor, fosse privilegiado, pudesse participar, pudesse estar presente na decisão da Taça Guanabara. Essa sempre foi a nossa luta. Obviamente, sem esquecer um direito que é do Vasco, em sendo mandante, escolher o lado do estádio que iria ocupar. Direito esse que foi do Vasco durante 63 anos, já era uma tradição e que foi, de certa forma, usurpado há alguns anos. Presidente, aqui à sua direita, queria que o senhor comentasse esse clima que hoje viveu aqui o estádio do Maracanã. Não existia situação, não existia oposição, existia hoje Vasco da Gama. Se é um marco hoje para a história do Vasco da Gama, para todo mundo pensar somente no clube e não, quem sabe, um bem comum, digamos assim. Não, exatamente, isso aí, o Vasco sempre foi assim, nos momentos difíceis, os verdadeiros vascaínos se unem em torno daquilo que é interessante para o clube, em torno daquilo que é caro ao Vasco da Gama, e foi o que nós vimos hoje. Nesses últimos 2 dias, lutamos muito para que o jogo pudesse ser realizado e da forma como nós
mandantes do jogo tínhamos programado. E nesse momento alguns grupos de oposição que em algum momento foram críticos à gestão se uniram e ajudaram muito para que fosse possível a torcida do Vasco assistir o jogo e estar no setor sul. Como que fica a situação? Porque foram 2 momentos, um em que os portões ficaram fechados por conta da decisão e depois a mudança, os 30 minutos já de bola rolando. Como é que fica a situação do Vasco até com relação à multa? Isso aí é uma coisa que a gente vai precisar entender como é que vai evoluir, mas de certa forma o juiz do GCRIM havia desconsiderado a nossa posição, e a posição adotada pela federação, pelos poderes públicos, né, com participação da PM, do Procurador de Estado, de outras autoridades, que entenderam que o mais seguro era que a partida fosse realizada com a presença da torcida. E aí só depois da partida iniciada, e aí acontecendo aquilo que nós havíamos previsto, uma série de distúrbios no entorno do Vasco, eu recebi diversas ligações de pessoas chorando, de pessoas relatando que estavam sendo imprensadas, que tinha crianças e mulheres no meio. Eu me dirigi até o GCRIM, pedi para falar com o juiz, tentei mostrar para ele que aquilo que nós vínhamos lutando, aquilo que nós vínhamos alertando nessas últimas 48 horas estava de fato acontecendo. E não sei se por isso ou por algum outro motivo, mas imediatamente após a minha saída do GCRIM, eles acabaram liberando. Então, como foi uma liberação do GCRIM, eu não sei se cabe a multa. Presidente, todo o estresse que teve conta dos lados, a declaração do presidente do Fluminense e a confusão antes da torcida entrar, o título foi para você a melhor resposta ao presidente do Fluminense? Eu acho que a melhor resposta foi o que a equipe deu dentro de campo, né? Nós, em todo momento, durante todo esse processo, nós pregamos a paz, pregamos a tranquilidade, né, que as pessoas fossem pacíficas, que lutassem por seus ideais, mas que os torcedores se comportassem de forma pacífica. Entendo que o presidente Abad em algum momento tenha se destemperado, tenha perdido um pouco o eixo, que acho até que não é o normal. Me parece, um pouco que eu conheço, uma pessoa bastante centrada, mas talvez sob grande pressão tenha se destemperado. Felizmente, durante o jogo, a torcida do Fluminense era muito melhor, mas pelo que eu soube, não teve nenhum problema com a torcida do Fluminense. A torcida do Vasco entrou em campo e participou do jogo de maneira ordeira, só cantando e comemorando. E acho que o Vasco deu a melhor resposta que podia dar, vencendo a partida. Presidente, boa noite. Antes da pergunta, um pequeno depoimento pessoal, porque eu passei por tudo isso com o meu carro ali no meio. Então eu e outros amigos da imprensa passaram sim situações muito difíceis pela concentração de vascaínos do lado de fora. E aí nada contra o torcedor do Vasco, pelo contrário, mas eu sozinho com o meu carro ali, aí barrado no portão para entrar para trabalhar em outro. Entendo as suas declarações aí, mas o que o dirigente do futebol carioca, aí com razão ou sem razão, você, o presidente do Fluminense, Flamengo, Botafogo, a federação, o que vocês podem fazer para terminar com isso de vez, para o campeonato ser um campeonato atrativo, atraente, e que a gente não passe por isso que hoje poderia ter sido a minha vida ou a de qualquer outro? Eu acho que pode ser feito respeitar o regulamento, respeitar aquilo que o campeonato determina. E foi o que o Vasco fez. Eu tive o cuidado, eu volto a dizer, eu tive o cuidado de ir à federação, de participar de 2 reuniões com o presidente do Maracanã, do consórcio Maracanã, Mauro Darzé, com o presidente da FERJ, o senhor Rubens Lopes, que me asseguraram que, jogando no Maracanã, o mando de campo, por ser do Vasco, eu tinha a opção de escolher o lado que a torcida ia ficar. Então eu estou lutando por um direito que é do Vasco, absoluto, né? Incontestável. Não tenho nenhum contrato com o Fluminense, não existe nada no regulamento que me diga que eu tenho que dar essa prerrogativa do Fluminense escolher onde vai ficar. E o Fluminense tem um contrato com o Maracanã. Então, se ele se sentiu lesado em algum momento, e aí é que eu acho que houve um erro por parte do Fluminense, eu acho que ele tinha só que acionar o Maracanã, porque é com o Maracanã que ele tem contrato. Então, para o bem do campeonato, eu acho que ele deveria fazer o que o regulamento manda,
e depois acionar o Maracanã, porque foi o Maracanã que nos disse que não existia nada no contrato com o Fluminense que desse a ele o direito de jogar no setor sul quando ele não fosse mandante. É isso, a minha parte eu fiz. Eu acho que o campeonato segue. Nós tivemos aí algumas partidas com boa renda, com bom público. Espero que o segundo turno, né, a Copa Taça Rio, seja também bem disputada e que a gente tenha aí semifinais e finais atraentes, né, com bom futebol para o público. Esquerda ainda aqui. Boa noite, presidente. Ano passado não foi um ano muito legal para o Vasco da Gama, né? E 2019 já começou aí com o pé direito, campeão invicto. E ainda falando de torcedor, depois desse tumulto, dessa confusão toda, o que você tem agora para dizer para o torcedor um recado de esperança? Dá para sonhar com a Copa do Brasil, com o Campeonato Brasileiro, depois daquele ano conturbado que foi 2018? Eu acho que o torcedor vascaíno ele já tem percebido essa mudança, né? Nós tivemos um ano de 2018 de fato bastante conturbado, mas um ano em que nós não tivemos a possibilidade de fazer o planejamento que nós desejávamos, mas já no final de 2018, ali por outubro, se não me falha a memória, eu me reuni com a comissão técnica, fizemos um debate bastante interessante, já pensando no planejamento de 2019. Já tínhamos ali naquele momento uma espinha dorsal na equipe, que a gente entendia que era bastante interessante para ser o ponto de partida para 2019, e através de uma avaliação do Alberto e da sua equipe de auxiliares, do próprio centro de inteligência do clube, nós fomos atrás dos reforços, montamos a equipe e começamos um ano em que o Alberto, que não tinha tido a menor possibilidade de ter um período longo de treinamento, pegou o bonde andando, sem muito tempo de treinar, com um time que já vinha com uma performance bastante irregular, mas que conseguiu livrar o Vasco do rebaixamento. Já esse ano, um ano diferente, com planejamento, podendo fazer uma pré-temporada, e eu acho que o time já mostrou uma grande evolução nesse sentido, né? Hoje o Vasco tem uma equipe bastante consistente no sistema defensivo. Não é a minha praia aqui falar da parte técnica, mas isso aí acho que qualquer um pode observar. Se no ano passado nós sofríamos gols em quase todas as partidas, e muitas vezes mais de um, esse ano a coisa está diferente. Então acho que o torcedor pode sim esperar um bom desempenho do time, um bom ano de 2019, especialmente porque além dos que estão jogando, nós temos uma base forte que está aí sendo observada e que poderá aqui ou ali despontar, como é o caso do Marrone, que hoje passou a ser uma bela opção para o treinador. Desculpem, Alberto, falar aí da parte técnica. Boa noite, Alberto. Aqui atrás minha pergunta vai para o técnico do Vasco, já que a torcida merece também ouvir um pouco foi sobre o jogo, né? O Vasco hoje em números teve um pouco mais de 28% de posse de bola durante toda a partida. Qual foi o preparo durante a semana, já que seu time precisaria ter paciência sem a bola, já que o adversário gosta muito de trabalhar com ela, e também ser muito efetivo quando roubasse a posse? Boa noite a todos. Eu já até falei em outras oportunidades em relação à posse de bola. E eu particularmente gosto da posse de bola. Quando você joga contra uma equipe, a do Fernando Diniz, por exemplo, que é uma equipe que trabalha muito bem essa posse de bola, você em alguns momentos vai conseguir fazer uma pressão para que você roube essa bola no último terço ofensivo de campo. Isso aí era uma das ideias nossas. Mas nem todo jogo você consegue fazer isso. Nós tínhamos a nossa ideia de marcação, de ponto de partida, que era de intermediária. A partir dali, nós, com o comando dos jogadores mais à frente, Max, Bruno, que começou o jogo, e os dois da beirada, Marrone e Iago, para que eles tomassem a decisão no momento de apertar e nós fizéssemos uma marcação uma altura, uma marcação mais alta. Isso é impossível fazer. E acredito eu que o Fernando até queira isso um pouco. Então nós determinamos um ponto de partida de altura de marcação. É lógico que essa linha baixa, ela vai baixando aos poucos, dentro daquilo que você não consegue roubar com os atacantes ou meias.
a linha automaticamente vai baixando. Mas o que é importante a gente salientar e lembrar que o Fluminense teve uma chance de gol, uma bola defendida pelo Fernando. E não nos deram, não nos criaram problema defensivos com chances claras de gol. Então, mais uma vez, repito, nós queríamos jogar mais, é uma cobrança que eu faço, a fase defensiva, citada até pelo presidente agora, ela está melhorando muito, mas ainda temos que melhorar até onde roubar essa bola e, lógico, a fase ofensiva também. Mas está todo mundo de parabéns, os jogadores estão de parabéns. Em público, perto do presidente, agradecê-lo mais uma vez por todo o empenho que tem sido feito, tá? Porque hoje eles ficaram até 6 horas da manhã, o presidente saiu às 4 e pouco aqui de São Januário, e o restante da diretoria até às 6 horas para que o torcedor viesse nos apoiar e depois comemorar junto com a gente. Ô, presidente, boa noite, é Márcio Feitosa, da Gama Esportiva. A pergunta que eu falo para o senhor é o seguinte, sobre esse incidente que teve hoje, o senhor tem uma previsão para entrar em contato com os outros dirigentes, tanto do Botafogo, né, principalmente Botafogo e o Fluminense, né, para essa briga, né, que teve, vou ficar pelo lado direito, lado esquerdo. O senhor tem uma previsão, porque até mesmo que vai ter um próximo na Taça Rio, vai encarar a equipe do Fluminense de novo. Então, já tem uma previsão? Bem, eu acho que a única equipe que a gente pode ter esse tipo de problema é com o Fluminense, né? Tradicionalmente, e aí eu digo, desde 50, o Vasco conquistou esse direito em campo, porque foi campeão. O Vasco sempre se posicionou à direita das cabines de rádio, hoje chamado Setor Sul. E enquanto que o Flamengo sempre se posicionou à esquerda, no Setor Norte. Quando cruzava o Vasco com o Fluminense ou com o Botafogo, eles sempre mudavam de lado. Então, quando eles jogavam contra o Flamengo, eles ficavam no Setor Sul. Quando eles jogavam contra o Vasco, eles ficavam no Setor Norte. Essa foi uma tradição mantida por 63 anos. Tá certo? Então a gente pode ter algum tipo de problema somente com o Fluminense. Com o Botafogo esse problema não existe, com o Flamengo também não. Eu acho que esse é um problema que tem que ser resolvido entre o Fluminense e o Maracanã. Porque, como eu disse, é um contrato que existe entre o Fluminense e o Maracanã, onde um alega uma coisa, o outro alega outra. O Maracanã diz que o direito do Fluminense é só quando ele é mandante, e o Fluminense diz que independe se o mando de campo é dele ou não. Então acho que isso é um problema que quem tem que resolver é o Maracanã com o Fluminense. Se amanhã a Federação e o Maracanã me disserem que eu não posso ocupar o Setor Sul, eu não jogo no Maracanã. Valentim, parabéns a você e ao Campelo. A minha pergunta para o presidente, várias pessoas que eu conheço, né, torcedores do Vasco, estão me perguntando, não estou sabendo responder, queria que você orientasse essas pessoas que foram embora com o ingresso na mão e estão me perguntando o que fazer agora. Sabe me dizer? Já me fizeram essa pergunta, hoje eu não posso te responder, não tenho conhecimento para isso, vou precisar conversar com o meu jurídico para saber, para entender o que pode ser feito. Boa noite, essa pergunta é para o professor Alberto. Alberto, no final do ano passado, eu me encontrei lá em São Januário, você estava meio cabisbaixo, havia perdido o Palmeiras por 1-0, a situação estava meio complicada, e você havia vindo para o Vasco porque tinha ganho um título pelo Botafogo no último minuto. Hoje você ganhou o título a favor do Vasco, a vida da volta. E eu queria saber de você a respeito desse bom momento que você vive e do Lucas Mineiro. Encaixou ali para te dar essa mobilidade no meio de campo? Bom, o presidente falou antes até das dificuldades que nós tivemos ano passado, né? É muito difícil você pegar um trabalho durante o campeonato. O Vasco, a gente teve alguns problemas também físicos que nós tivemos, perdemos jogadores importantes. Algumas vezes eu tive que até, já falei outras oportunidades também, improvisar alguns jogadores. Após o término do campeonato, nós, comissão técnica, fizemos uma reunião com a diretoria para que nós planejássemos e contratássemos jogadores para fortalecermos o elenco e fazer um ano muito diferente daquilo que foi 2018, né? O presidente já falou também que
os jogadores mais importantes ficaram, e nós, com muitas reuniões, muitas conversas com a equipe toda, procurando trazer jogadores que seriam pontuais para que nos ajudassem esse ano. Tivemos uma pré-temporada, é muito mais fácil você começar com 90% dos jogadores já sabendo como é o trabalho, a metodologia que eu uso dentro dos treinamentos. O jogador, eu já os conhecendo também, acelera muito mais esse processo, você começando o ano, mesmo, repito, que é uma temporada muito curta que nós tivemos, e por isso nós fizemos um rodízio importante. Eu falei na Taça Guanabara na primeira fase, nós fomos a equipe que mais rodou jogadores, então isso é fruto de um trabalho que, primeiro, para dar certo, os jogadores têm que comprar a ideia, eles têm que acreditar naquilo que a gente passa para eles, de posicionamento, de movimentações, dentro daquilo que a gente quer dentro do treinamento, para depois levar para os jogos. Então, começar uma temporada, como o presidente falou, deixando e permanecendo primeiro os jogadores mais importantes do elenco e depois trazendo os jogadores importantes, e um deles é o Lucas, que você citou. Da esquerda aqui. Parabéns, Alberto, parabéns, presidente, pelo título. Mais do que merecido por tudo que a torcida do Vasco passou. Valentim, minha pergunta vai para você. Queria que você falasse um pouco a respeito do Ribamar, que foi um jogador que teve com você no Egito, né? Teve toda aquela situação da tua saída do Egito, ele acabou você bancando o Ribamar no time, e hoje a entrada dele foi muito importante para as pretensões do Vasco e ajudou ali no combate à saída de bola do Fluminense. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o Ribamar, especificamente dentro dessa partida de hoje. Bom, só para deixar claro, o Ribamar no Egito aconteceu porque o Sheik lá, ele quis fazer uma coisa que não é da função dele. E poderia ser diferente, porque durante o jogo ele tentou com outros jogadores também. Então, assim, é porque surgiu só o nome do Ribamar. E ele é um jogador muito importante pra gente, nos ajudou muito na primeira fase. Lógico que depois o Mac chegou, é um jogador que eu pretendo utilizá-lo não só como um segundo atacante, como ele fez hoje, né? Mas ele tem características e consegue fazer um jogador de beirada também, então a gente ganha muito com o Ribamar dentro do elenco. Ele, porque você citou, é um jogador que se entrega muito nos treinamentos. É lógico que o que o torcedor espera, todos vocês esperam da imprensa também, é que o jogador faça gol, lógico, mas os gols vão sair naturalmente. Eu já conversei com ele sobre isso, os próprios companheiros, para ele ficar tranquilo que ele vai nos ajudar muito ainda nessa temporada. Boa noite. Primeiro, parabéns pelo título, mas eu queria saber o teu ponto de vista sobre essa confusão toda aí de entra torcedor no meio do jogo. O Fernando Diniz já comentou, eu gostaria de ouvir o teu ponto de vista do lado vencedor. Como lidar com isso? Você vai para o aquecimento, não tinha ninguém, você começa um jogo, não tinha ninguém, de repente houve-se bombas do lado de fora e uma correria, o pessoal entrando. Como trabalhar isso? E se você de alguma forma usou também o discurso do presidente do Fluminense de ontem de guerra, tal, para motivar seus jogadores? Olha só, o que nós precisamos fazer? A gente toda hora busca soluções para o futebol brasileiro melhorar, para o futebol estadual melhorar. E se falando de futebol estadual, nós temos esse campeonato carioca, eu já falei em outras oportunidades, um campeonato charmoso, com a única cidade com 4 grandes disputando um campeonato estadual. E nós, principalmente nós, que trabalhamos diretamente com o futebol, o que nós precisamos fazer? Procurar ajudar para que o campeonato cresça, que o futebol brasileiro cresça. É isso que é a minha ideia. Se existe um regulamento, nós temos que cumprir. Então, pessoas importantes dentro do futebol, elas precisam dar exemplos. Hoje, infelizmente, tenho certeza, o presidente sabe disso, nós bateríamos o recorde do ano no Maracanã. O torcedor viria em peso para nos ajudar. É uma pena. Nós já tivemos... fica tão difícil você criar situações para que o campeonato seja de qualidade. E quando tem... O começo de campeonato é difícil. Nós já falamos, fomos jogar contra o Madureira, fomos jogar contra a Portuguesa, num calor desumano. Aí quando vem uma partida legal, que o Brasil inteiro vai ver, o mundo hoje inteiro vai ver, que é um Maracanã lotado de 2 equipes grandes do futebol brasileiro, nós temos esse tipo de problema. E fora com um risco enorme, como um colega seu acabou de falar agora, arriscando aí vidas.
As pessoas se machucam, falamos de crianças, de mulheres, enfim, de famílias. Então, nós temos que pensar um pouquinho. Se nós queremos que o futebol melhore, nós temos que partir das pessoas que comandam, que estão diretamente. É isso que eu penso. Boa noite, Valentim. Boa noite, presidente. E a minha pergunta eu estendo para os dois e gostaria de parabenizar pelo título que vocês conquistaram hoje. Valentim falou sobre o charme do Campeonato Carioca e há uma discussão que está sendo muito feita, principalmente esse ano e não é de agora, sobre o fim dos campeonatos estaduais. Como o Vasco se coloca em relação a isso? Como o presidente se posiciona em relação a isso, representando o Vasco, e o que o Alberto Valentim, o que o professor Alberto Valentim, como você vê isso, você que pôde ser campeão com o Botafogo, conquista agora a Taça Guanabara pelo Vasco, como vocês dois veem essa situação? Bom, eu acho que primeiro teria que ser feito um calendário pensando no campeonato para as equipes menores. E muito importante também, não deixando morrer essa tradição nossa que existe no mundo a ter um campeonato estadual com tanta importância para os clubes, para os torcedores e automaticamente também para vocês. Então a gente tem que ver muito bem como seria o calendário brasileiro, né? Repito, principalmente para as equipes menores, né? Porque nós estamos falando aí de empregos de muitos jogadores, de pessoas ligadas diretamente aos clubes também, enfim, então a gente teria que ver muito bem. Desculpa. Tá aí o técnico do Vasco, Alberto Valentim. A gente vai para mais uma rápida parada e na volta o áudio, hein? O áudio do diretor de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Viana, que mais ou menos já anuncia, né? Toda essa confusão que nós acompanhamos no fim de semana. Fique aí, a gente já volta.